Seja muito bem-vindo, assinante da Carteira Plena. Para quem não me conhece, sou o Regivaldo, analista CNPI, responsável pela nossa carteira de ações. E hoje é o dia da nossa aula. Falarei sobre um assunto muito bacana, do qual eu não domino, que é macroeconomia. Por que eu não domino? Porque eu não sou economista, mas eu já cursei, acho, algumas disciplinas de economia. Também tive a oportunidade de estudar macro e microeconomia para os concursos da CGU, do TCU, também tenho aplicado muitas das vezes isso. Também estudamos muito macro e microeconomia, mais aplicada à prática na parte do CFA, também no CNPI a gente estuda um pouco de macro e microeconomia. Eu particularmente acho macroeconomia mais interessante, que a microeconomia é um pouco mais complexa, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre macroeconomia, e aqui nós vamos conversar sobre ali o água na canela, né? Algo bem simples, bem tranquilo. Não é porque eu saiba muito e vou passar só o que é simples, não. Mas é porque realmente economia, para mim, não é um assunto que eu gosto, porque você sai de um patamar de conhecimento útil para entender como investir melhor e ela se ramifica muito. Vocês vão ver aqui que eu vou explicar os ramos da economia hoje em dia. E para você dominar muito o assunto, você vai ter que ser especialista em determinada área. Ou na área de câmbio, na área macro, na área micro, na área de políticas públicas, economia do setor público, porque é um universo de conhecimento mesmo que você pode se aprofundar. E além disso, depois do certo conhecimento, você vai estar apto a errar todos os palpites econômicos, porque, como diria o Taleb, né? Se economia realmente, o conhecimento profundo da disciplina desse um retorno muito bom, os economistas eram milionários. E a gente vê que não é tão bem assim como toda ciência, né, praticamente, mas a economia ela sofre desse mal porque muitas das vezes as catástrofes elas não acontecem de tanto que os economistas vão explicando que isso vai acontecer, chega na hora não acontece, e aí fica aquela situação assim, não aconteceu porque foi alertado várias vezes que isso poderia acontecer. Eu, particularmente, gosto mais da parte de finanças públicas. Eu acho mais interessante, embora eu não estude tanto e não trabalhe tanto com isso na prática, a parte de finanças públicas. Mas é um assunto muito interessante porque é a economia aplicada junto com a parte de direito tributário, com a parte de políticas públicas. Isso tudo, quando você põe no mundo real, ele se desconfigura completamente da teoria e é bem interessante. Vamos lá então, pessoal. Aqui eu vou colocar outra coisa antes da gente começar. Recomendo muito, quem quiser aprender um pouco mais, procure cursos da ENAP, é a Escola de Administração Pública, deve ser Escola Nacional de Administração Pública. Lá tem diversos cursos gratuitos que são muito bons. São simples, eles exigem uma qualidade, eles exigem uma certa dedicação do aluno, mas eles são muito interessantes. Então, aqui várias partes eu peguei desse material de lá. Praticamente fiz um Ctrl+C, Ctrl+V desse módulo de macroeconomia, porque, como eu disse, não valia muito a pena eu ficar querendo explicar com as minhas palavras, sendo que aqui a gente tem algo mais organizado. Então, quem tiver interesse, vá lá, faça cursos na área de macroeconomia, de microeconomia, que vale muito a pena também na área orçamentária. Quem tiver interesse na ENAP pode fazer inscrição lá. Vamos começar, pessoal. Primeira coisa aqui, o que vem a ser a economia, né? A economia, basicamente, ela rege essa dicotomia entre necessidade, bens e serviço. Então, todo ser humano, basicamente, ele busca satisfazer as suas necessidades. Isso é uma premissa básica. E a disponibilidade, por outro lado, as disponibilidades de recurso, elas são limitadas. Você não pode fazer tudo o que você quer e não tem recurso suficiente para todos fazerem aquilo que desejam. Esse fenômeno desse trade-off, já nós vamos ver o que é esse trade-off entre o que eu quero fazer para me satisfazer e a disponibilidade das coisas que existem. Isso traz o fenômeno da escassez. E é exatamente por isso que a economia existe. Então a economia ela tenta se basear muito na parte da
da matemática, da física, para na proposição de leis, de acontecimentos, para tentar equacionar determinadas circunstâncias. E aqui o nosso trade-off principal é necessidade que eu tenho e os recursos e os bens disponíveis, e isso me dá a situação de escassez. E aqui a gente tem, né, o maior nível de satisfação, que é a maximização da satisfação. Então a economia ela trabalha com a maximização da satisfação. Todo ser humano, todo cidadão, ele busca maximizar a sua satisfação. E isso em economia tem um nomezinho chato, que é chamado de utilidade. Então, sempre quando você estuda microeconomia, que tem diversas regras lá de equações, aí você vai ter uma chamada que é utilidade. Eles poderiam simplesmente chamar de satisfação, mas não. O nome é utilidade. Então, como que funciona mais ou menos isso aqui eu coloquei para a gente entender. A situação de utilidade, ela basicamente cada pessoa tem uma. Aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. Ainda que seja bom para ambos, não necessariamente na mesma escala de bondade, de qualidade, de utilidade. Então eu coloquei aqui o exemplo da cerveja. Imagine que você vai tomar uma cerveja, eu particularmente, se eu for ranquear, eu prefiro as cervejas mais fortes, por exemplo, uma IPA, mais encorpada, tem um sabor melhor, não preciso tomar gelada, e eu não vou gostar tanto do chopp, que é aquela coisinha amarela, parece urina, tarará. Então cada um vai ranquear da sua forma, porque a utilidade daquele bem, daquele conjunto de bens, ela é diferente para cada um. Então é aqui que entra a função utilidade. Cada indivíduo tem a sua, sempre buscando maximizar a sua satisfação. Esse daqui é o nosso conceito de utilidade. O trade-off, como eu já falei aqui já em outro momento e sempre costumo falar, basicamente para que você tenha algo, você precisa abrir mão de alguma coisa. E aqui ele coloca o exemplo, você quer chocolate, você precisa deixar de comprar melancia, porque lembra, os bens eles são escassos, você tem uma escassez, você não tem a disponibilidade infinita de bens, nem de recursos para ter esses bens. Essa escassez ela pode ser tanto pelo lado do bem quanto pelo lado do recurso para adquirir o bem. Nesse caso, essa escolha ela é chamada de trade-off. Tem que abrir mão de algo para poder ter outra coisa. E o custo de oportunidade, que já deve ser o termo mais comum para a gente que é investidor, é justamente o quanto de utilidade, de valor, esse trade-off fez com que a gente perdesse na nossa escolha. A partir do momento que você escolhe o chocolate, você deixa de saborear uma deliciosa melancia, deixa de se hidratar, que é muito boa para a hidratação. Trazendo isso para o mundo das finanças, quando você opta por comprar uma ação, que é do mercado de renda variável, você deixa de investir em um título de renda fixa, por exemplo. E aí você opta por investir na renda variável e você tem um custo de oportunidade. Quando você faz um valuation, por exemplo, a taxa de desconto, normalmente ela embute tudo isso daí. Ela vai embutir a taxa, um custo de oportunidade, onde você poderia ter investido aquele dinheiro. Quando você coloca o dinheiro no mercado de acionário, você deixa, por exemplo, de comprar uma casa para alugar. Então, o seu custo de oportunidade ele pode ser, muitas das vezes, valorado. Esse custo de oportunidade é algo interessante porque você tem isso até na administração pública e na parte sociológica das coisas. Muitas das vezes, quando você opta por uma política pública, você vai fazer, você tem esse trade-off da escolha e você tem que ter um custo de oportunidade. O que muitas das vezes acontece é que nós não avaliamos o custo de oportunidade. Um exemplo claro, vamos lá. Quando você tem uma política pública e você facilita a compra de moto, por exemplo. Moto que é um exemplo mais fácil, embora a gente não tenha tido esse tipo de política ainda. A partir do momento que você dá incentivos para a compra de motos, ok, você por um lado beneficia a indústria automobilística, os empregados daquele setor. Por outro lado, você vai estar aumentando
a demanda por leitos hospitalares. Haja vista que grande parte da ocupação dos leitos hospitalares, eles são decorrentes de acidentes automobilísticos, principalmente de motos. Não sei exatamente os números, mas é mais ou menos assim. Então veja que você acabou de incentivar uma política pública e acabou tendo como consequência um custo de oportunidade que você tem que medir, porque você vai perder dinheiro na hora de salvar essa vida. Inclusive, vidas, muitas das vezes, até entram em algumas contas para poder ser avaliado se aquela política pública ela é necessária ou não. Nos Estados Unidos, na Austrália, nos países mais envolvidos, você tem uma análise de políticas públicas mais profunda e até valores para a vida, coisa que no Brasil a gente não tem. E a nossa análise de política ela é muito fraca ainda. As políticas públicas elas são feitas de forma para tapar buraco, não são políticas que são estudadas para que realmente elas sejam avaliadas e depois de implementadas, elas tiveram sucesso ou resultado na efetividade. Não, no Brasil, muitas das vezes, as políticas públicas elas ainda são avaliadas apenas pela ótica da despesa. Ah, foram gastos tantos R$ 1.000 no hospital. Já tivemos casos em que nós fizemos auditoria no hospital que ele simplesmente, foi gasto não sei quantos milhões de reais no hospital X, mas o hospital era no meio de praticamente nada, não tinha acesso, não tinha demanda. As especialidades daquele hospital, elas não atendiam a região, havia sobreposição de serviços, ou seja, você tinha um hospital muito bem construído, muito bem feito, mas que na verdade não entregou valor para a sociedade. Então, o custo-oportunidade de ter investido aquele dinheiro em outro lugar, em vez de ser no hospital, ele acabou passando despercebido, porque todo mundo pensou que era interessante fazer um hospital de qualquer jeito, porque atenderia a população, mas nem sempre é verdade. E aí a gente chega aqui na nossa divisão de macroeconomia e microeconomia. Nós vamos conversar hoje sobre macroeconomia. A macroeconomia ela trabalha basicamente os grandes agregados nacionais, que é o crescimento econômico, a inflação, o desemprego, as contas públicas, os investimentos em um país, o consumo agregado, os gastos do governo, por aí vai. Basicamente, a macroeconomia ela foca menos nas decisões individuais e ela foca em questões do tipo essa daqui, como podemos fazer para garantir que o país cresça ao longo dos anos. E aqui ele traz um exemplo, nesse curso aqui, de Gênesis 41, das vacas magras, né, das 6 vacas gordas seguidas das vacas magras. Aqui, se eu não me engano, é a história de José do Egito, quando ele tem esse sonho, quando o faraó tem esse sonho, ele precisava de alguém para poder decifrar o que era o sonho. José decifra o sonho e explica que seriam 6 anos de riquezas, de abundância, seguidos de 6 anos de pobreza e destruição. Basicamente, é a historinha que o Daniel sempre conta, né, da cigarra, da formiga. Aqui também é. E a gente entra naquela política contracíclica, né, que é justamente na hora que está na abundância, em vez de gastar mais, você poupar, para que no momento de não abundância, no momento já de escassez, você possa ter uma reserva para poder manter as coisas funcionando normalmente. E aqui a gente tem esse exemplo, que nada mais é também uma replicação do exemplo da cigarra e da formiga. Quem veio primeiro eu não sei, mas temos aí. A microeconomia, por sua vez, né, ela vai medir aqui as escolhas dos agentes individuais, como a decisão do indivíduo na hora de fazer a poupança, o seu consumo, o lazer, as decisões de contratação de empregados, por aí vai. Tudo que tem a ver com o indivíduo, ele vai ser a parte de microeconomia e também vai focar no lado da empresa. Enquanto a macroeconomia ela vê a figura como um todo de uma nação, de uma economia fechada no sentido de agregada, a microeconomia ela vai trabalhar a empresa. Então, como que é a produção da empresa, qual que é a quantidade mínima de produto que ela tem que fazer para poder ter um shutdown, para ela não quebrar, qual que é a quantidade máxima, porque não adianta ela produzir adoidado, porque os meios de produção eles são limitados. Você tem diversas regras ali de ganho de marginalidade. E a cada produto novo que você faz, chega uma hora que você tem uma economia, aí depois você começa a ter uma despesa maior,
para produzir um próximo produto, um próximo bem. Então a microeconomia trabalha muito isso. Eu particularmente acho, curto muito, mas é interessante. E aqui nós temos outros ramos da economia que nem eu falei, né? A econometria, que é basicamente uma parte muito importante, que é hoje em dia a análise de dados. Então, quando o Banco Central vai trabalhar ou se reunir para discutir a taxa de juros, há modelos matemáticos avançados que rodam com diversos dados para poder ter uma banda onde os juros deveria estar para melhor acomodar a inflação, para melhor trazer a inflação para o centro da meta. Então, a econometria é uma área muito interessante. Geralmente quem faz economia adora essa matéria, porque na minha pós de estatística mesmo, tinha muitos que estavam fazendo a pós para poder trabalhar melhor na parte de econometria. A economia do setor público, como eu falei, que é uma parte interessante, ela foca o papel do Estado na economia, que não é a mesma coisa que uma empresa. Então, a parte do Estado, ele tem um viés diferenciado. Isso é importante, é tratado aqui. Economia do trabalho, que busca mais o foco na parte do trabalho. Industrial, economia monetária, também é muito importante. Hoje em dia, com a chegada das moedas digitais, Bitcoin, por aí vai, você vai ter diversas teorias na área monetária que explicam basicamente as consequências de uma inflação. Ela não advém de alguns fatores que a gente está acostumado, mas sim da oferta moeda. Quando a oferta aumenta, você vai ter um efeito inflacionário. Escolhas sociais e por aí vai, que nem eu falei. A economia ela tem diversos ramos e cada um pode estudar, pode se dedicar àquilo que acha mais interessante. E aqui nós vamos começar a entrar numa parte que eu acho boa, que é a parte de oferta e demanda já voltada para o mercado, para a macroeconomia. Então, os mercados competitivos, também ditos como o mercado de competição perfeita, de concorrência perfeita, eles são aqueles em que os agentes envolvidos, eles são tão pequenos e limitados, né, que o indivíduo isoladamente não tem influência sobre os preços desses mercados. Basicamente, a gente chama isso de mercado comoditizado, né, de commodity, por exemplo. Commodity, de uma maneira geral, é o produto que ele é vendido, mas você não consegue precificar de acordo com o que você quer. Você entra no mercado, você vai vender petróleo, você tem que vender no preço do mercado mundial. Você vai vender arroz, alguns itens são commodities, porque eles são muito pouco diferenciados, então o preço não é formado pela empresa. A empresa não é formadora de empresa, ela é o que a gente chama de, ela é take price, né? Ela aceita o preço, ela toma o preço que está no mercado. E aqui ele dá o exemplo de laranjas, né, tal. E em contraposição aos mercados de competição, são os mercados não competitivos, que são aqueles que os certos agentes têm poder de mercado. Aqui a gente poderia citar os monopólios, os oligopólios. Você vai ter, o agente ele tem força de fazer o preço, mas normalmente, como eles têm alguma regulação, e aqui você entra numa parte importante da nossa economia, que é o assunto de regulação. Então, sempre que você vai ter um monopólio, às vezes aquele monopólio é necessário, um monopólio natural. Por exemplo, é muito melhor você ter uma única empresa fornecendo água, fornecendo serviço de saneamento, do que várias, porque você tem uma infraestrutura muito grande, então não faz sentido você ter várias empresas fornecendo esse serviço. Uma só é o suficiente. No entanto, essa empresa não pode simplesmente colocar o preço que ela quer naquele produto que ela está entregando, porque aí você vai ter um monopólio que não é controlado. Então você precisa regular. Isso é muito claro na parte da prestação de serviços públicos. No entanto, praticamente todos os países eles possuem órgãos de controle de monopólio. Aqui a gente vai ter o CARF, e toda vez que há alguma operação em que a fusão de empresas e esse market share possa ser caracterizado como um monopólio, você acaba tendo que perder a empresa. Para fechar aquele negócio, ela precisa abrir mão de algumas partes da empresa para que o market share não fique prejudicado. E há todo um estudo em relação a isso. Nós temos diversos exemplos práticos com relação a isso. A Fox com a Disney, com a Marvel,
Por aí vai. São exemplos interessantes. Eu lembro que eu fiz um curso que tratava só sobre isso, mas agora eu já não me lembro tanto dos detalhes. Mas eu sei que há sim esse estudo para evitar que isso aconteça. O que vem a ser a demanda, né? Que a gente tanto ouve falar em economia. A demanda, né? A demanda nada mais é do que a vontade do cidadão tem de comprar determinado bem, né? Ele quer um produto, ele quer um bem. E o que vai caracterizar essa realização, né? Essa compra? Primeiro é o preço do bem. Você precisa ter um bem, o preço dele. A renda, quanto maior for a renda, em princípio, mais flexibilidade ele terá para adquirir aquele produto. Não necessariamente isso acontece de forma linear. Quando a renda do trabalhador aumenta e o consumo daquele produto aumenta, ele é chamado de um produto normal. Agora, por sua vez, quando a renda dele aumenta e a aquisição não aumenta, por exemplo, se um trabalhador começa a ter mais dinheiro, ele deixa de comprar carne de segunda e passa a comprar carne de primeira. Então, ele não compra mais carne. Ele não compra mais passagens de ônibus para andar de ônibus só porque a renda dele está maior. Normalmente ele muda do ônibus para comprar um carro. Então, a renda também influi e os preços dos outros bens relacionados também. E aí você vai ter os bens complementares e os bens suplementares. E os bens. Qual que é outro? Então, os complementares e o rival dele lá. Substitutos. Substitutos. Os bens substitutos que a gente conhece, quando você tem o preço do feijão subindo muito, vejo que todo mundo aqui já. Eu não lembro mais, mas quando eu era moleque, tinha época que o feijão subia demais. E aí, normalmente, as pessoas compravam lentilha. Era a grande coroa ali, né? Do cara, coroa do feijão. O pessoal falava que a lentilha era muito bom, tinha as mesmas vitaminas, então você deixava de consumir o feijão, passava a consumir a lentilha. E os bens complementares é a pizza e a Coca-Cola, né? Se você consome muita pizza, geralmente você compra com uma Coca-Cola. E por aí vai. São os bens complementares, o pão e manteiga, arroz com feijão. Normalmente esses bens eles andam juntos. Se o preço de um aumenta, o outro também deixa de ser consumido. Normalmente você tem muita pizza com Coca-Cola. Se a pizza fica muito mais cara, o cara não compra nem a pizza nem a Coca, porque ele não vai comer, não vai tomar Coca-Cola, ele vai comprar outra coisa, ou ele deixa de comprar os dois. São os bens complementares. E como que funciona bem a lei da demanda? E aqui funciona mais ou menos assim para tudo em economia. Sempre que eles formam alguma lei, alguma equação, há o conceito de ceteris paribus, que é o quê? Você deixa tudo igual, a famosa CNTP, você deixa todo o mais constante e muda apenas uma variável. Se você tiver 5 variáveis, 4 ficam constantes e uma você vai variar para que tenha o efeito dessa única variável nesse modelo. Então aí você imagina, você tem um modelo de 5 variáveis e aí você muda apenas uma variável, as outras todas constantes. Você tem uma consequência. Se você variar todas, você praticamente não consegue entender o que vai acontecer como resultado. Mas o que você sabe é, para cada vez que você varia uma variável e as outras você não mexe, você vai ter uma determinada consequência. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais à frente. E aí a lei da demanda, ela está bem clara aqui. O que é? Estabelece que o aumento de o preço dos produtos reduz a demanda agregada por esse bem. E aqui eu vou desenhar aqui para a gente ver como é que funciona isso. Imagine aqui, nós temos um gráfico XY e aqui nós temos o preço e a quantidade demandada por esse produto, a quantidade que você quer comprar desse produto. Então, imagine que por um preço aqui em cima alto, você vai comprar uma quantidade 1 aqui. À medida que esse preço vai baixando, você vai comprando uma quantidade maior. Então, basicamente, a oferta, a curva da demanda, que a gente chama, ela vai ser uma curva decrescente. Você vai ter, para cada preço, quanto mais ele abaixa, você vai ter uma quantidade maior. Então, você vai ter essa curva da demanda. Então, a gente sempre fala que a curva da demanda é uma curva decrescente. Voltando aqui, a lei da oferta.
Então, a mesma coisa que acontece com a demanda vai acontecer com a oferta do produto. Ali na demanda, nós temos o preço do produto e a quantidade demandada pelaquela economia agregada como um todo. Todos demandando aquele produto a determinado preço. E aqui na oferta, é justamente o contrário, a mesma coisa. Enquanto você tem as condições das demais variáveis constantes, a quantidade produzida e ofertada à economia de um bem aumenta na medida que o preço desse bem também aumenta. Agora imagina aqui, vou fazer um novo desenho aqui, agora da oferta. Você vai ter aqui a situação do preço e a situação da quantidade. Agora você vai imaginar assim, imagina que um produtor, ele tem um determinado produto. Aqui eu vou falar um produtor, mas é a economia como um todo. Todos os produtores. Imagina que ele faz um produto lá, sei lá, chapéu. Aí o chapéu está com preço aqui em cima. Então você, como esse preço está bem alto, o produtor fala: opa, vou vender, vou produzir uma quantidade alta, uma quantidade maior, eu vou vender. À medida que o preço vai caindo daquele produto, o produtor vende menos. Esse aqui é da demanda, é da oferta. À medida que o preço vai caindo, ele vai produzindo menos. Ele assim, cara, não compensa eu ficar produzindo chapéu para vender, vamos supor, aqui por 5, aqui por 10. Ele, não, por 10 eu quero vender tanto. Quero vender 10 aqui. Agora, quanto mais o preço vai reduzindo daquele produto, ele quer vender menos, porque imagina para ele ter que produzir, os custos que ele vai ter, tá? Claro que isso daqui é numa economia como um todo. E aí você vai ter essa situação deles reduzindo a produção à medida que o preço reduz, ele aumenta a produção à medida que o preço aumenta. Então você vê que essa daqui é uma curva inclinada positiva, né? Enquanto a demanda ela é negativa, a curva da oferta ela é positiva. E aí a gente vai chegar aqui no famoso equilíbrio de mercado. O que é? Nada mais é, o mercado ele funciona com as duas coisas ao mesmo tempo, né? A demanda, todo mundo querendo demandar alguma coisa, à medida que vai demandando, e a oferta, à medida que as demandas vão surgindo, a oferta vai acontecendo. Então você vai ter o equilíbrio de mercado, que é o ponto correspondente do preço de equilíbrio. Ele corresponde entre a quantidade demandada, que ela vai ser exatamente igual à quantidade ofertada pelo produtor. Esse equilíbrio de mercado a gente sempre ouve falar. Ele vem aqui do livro do Adam Smith, que é a famosa mão invisível, né? Então, isso aqui num gráfico ele fica mais ou menos assim. Você vai ter o preço, a quantidade. E aí as duas curvas elas vão estar ao mesmo tempo. A curva da demanda eu vou colocar em verde, ela vai estar assim. E a curva da oferta eu vou colocar em vermelho. Vai estar aqui. Esse daqui é a quantidade de equilíbrio. Esse daqui é o preço de equilíbrio da economia. Então, esse daqui, ele se torna o nosso preço de equilíbrio. Você vai ter aqui o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. E essas curvas, elas vão se deslocando conforme algumas variáveis vão acontecendo. Você pode ter algumas variáveis que vão fazer com que a nova curva da oferta ela se desloque para cima, por exemplo. Você vai ter alguns fatores que vão influenciar nessa curva da oferta, ela vai deslocar para cima para que o novo preço de equilíbrio fique aqui, ó. Você acaba tendo esse deslocamento dela. Diversas outras situações que aqui não é o caso, mas geralmente você vai ter quando essa variação acaba acontecendo, você tem esse deslocamento da curva, tanto da curva da oferta quanto da curva da demanda. Por exemplo, se a renda aumenta, você vai ter uma curva da demanda se deslocando para demandar mais produtos. Quando você tem inserção de impostos, você vai ter aqui, quando isso aqui você não tem imposto. Por exemplo, você coloca imposto, você vai ter um peso morto desse gráfico aqui, onde nem o consumidor ganha e nem
o produtor ganha, ele acaba se tornando um peso morto. São coisas bem interessantes, mas precisa dar uma aprofundada melhor e não é o caso, não. Então aqui a gente entendeu basicamente até agora como é que funciona a macroeconomia, né? A gente veio de lá, entendeu como é que funciona a demanda, como é que funciona a curva da demanda, a curva da oferta, para que serve a macroeconomia e tudo e tal. E aqui a gente chega no mais interessante da nossa aula, que é a nossa, quanto nós temos aqui de tempo? Foi uns 10 minutos no máximo. A política fiscal. O que basicamente vem a ser a política fiscal? A política fiscal, as políticas, até eu já vou adiantar aqui, elas se dividem em fiscal e monetária. A política fiscal, ela é executada pelo executivo, parte do governo. Quando fala governo aqui, é governo no sentido estrito mesmo. A parte do executivo pode ser com o legislativo também, mas é a parte do executivo, basicamente por meio de duas situações que ele vai atuar. Aumentando ou reduzindo impostos, aumentando ou reduzindo gastos públicos. Basicamente é isso. Então a gente vai ter aqui essa política fiscal, ela pode acontecer de duas formas. Ou ela é expansiva ou ela é restritiva. Quando ela é expansiva, você aumenta os gastos ou reduz a tributação. Basicamente, quando você tem uma política expansiva, fiscal expansiva, você está colocando mais dinheiro no mercado. Você está colocando dinheiro. Ou você gasta mais, ou você deixa de cobrar impostos. Você reduz impostos, você vai ter mais dinheiro circulando. Basicamente é isso. E a política fiscal restritiva, ela reduz os gastos do governo, então ela reduz o dinheiro injetado na economia e ela aumenta a tributação e também, por consequência, reduz o dinheiro que está circulando na economia. E aí nós vamos ver aqui como é que ela se relaciona, as políticas, com cada uma dessas situações aqui. Primeiro nós vamos falar da política fiscal, depois a gente fala da política monetária. A política fiscal restritiva, ou seja, eu quero restringir a circulação de dinheiro na economia. Eu quero reduzir, seja aumentando tributos, e aqui é tributos no sentido mais amplo da palavra do que impostos, ou seja, via redução dos gastos do governo. Aqui nós vamos tratar do exemplo de tributos. Você vai aumentar tributos. Então, em relação à inflação, o que acontece quando uma política é restritiva? Você aumentou tributos em geral. Estou chato com tributos e impostos, que são coisas diferentes. Então, você aumentou aqui os impostos. Vamos falar do jeito que está aqui. Você aumenta a arrecadação tributária. Primeiro, ok, você vai aumentar a arrecadação tributária. Então, inicialmente, o que vai acontecer? Se você aumentar impostos, o que a gente vê quando a gente tem impostos aumentados? A primeira coisa que a empresa faz é repassa para o cidadão. Por meio de quê? Por meio do preço. Então, o que vai acontecer quando você repassa isso para os cidadãos, para as famílias? Eles vão deixar de comprar. No caso das famílias, o aumento dos impostos vai afetar a renda, fazendo que o consumo das famílias seja reduzido. E na ponta final, o que vai acontecer? No início você teve um aumento da inflação, quando você repassa aqueles impostos na ponta, mas com o passar do tempo, como você vai ter uma redução da renda da família, porque o produto vai ficar mais caro, eles acabam consumindo menos. E lembra lá da curva da oferta e da demanda? Se a população acaba consumindo menos, o produtor acaba produzindo menos. Ele vai consumir menos, ele vai chegar num novo equilíbrio, que é o equilíbrio de menor produção daquele item com menor preço, e aí ele chega no equilíbrio. Mas ele não chega de primeiro no equilíbrio, às vezes ele passa da medida, e aí você vai ter uma redução dos preços, tal, reduz o preço, reduz a quantidade produzida, reduz preço, reduz quantidade. No final das contas, você acaba depois tendo uma redução da inflação, que ele coloca aqui. Com o passar do tempo, a baixa procura para as famílias fará com que o preço dos bens tendam ou a não subir, ou então os preços caiam. Por isso a gente tem aqui duas situações diferentes quando acontece na inflação e a política fiscal restritiva. Você aumenta os tributos, né? No primeiro momento você tem uma inflação, depois ela tende... isso é ruim. Você vai ter uma redução da inflação, mas aí você vai ter diversos outros fatores. Por exemplo,
Se você reduz a produção, tem menos pessoas empregadas. As pessoas vão trabalhar menos. Lembra que eu falei o conceito? Tudo no mais constante. Aqui a gente está lidando só com o aumento de tributos, imaginando que tudo vai ficar igual. Não vai ficar. Porque a empresa vai produzir menos, ele vai demitir mais pessoas, você vai ter menos gente trabalhando, você vai ter menos dinheiro circulando. Por aí vai. Na prática, os efeitos acabam sendo um pouco diferentes do que está aqui. Ainda em relação à nossa política fiscal restritiva, o que vai acontecer com a balança comercial? E aqui ele coloca aqui. Aqui ele já dá uma adiantada. Imagine que você tem uma política fiscal restritiva, você aumentou os juros. Aumentou os juros não, você aumentou os tributos. Então, no primeiro momento, o que vai acontecer? A diminuição de juros resultante da política fiscal restritiva, ela tende a afastar os investidores estrangeiros. Por que ele vai acabar reduzindo os juros? Porque lembra que eu coloquei ali, ele vai aumentar tributos. Aí no final ele vai ter primeiro uma inflação, você vai ter desemprego, você vai acabar no resultado de vetores, onde você tem diversas coisas acontecendo, a resultante é ruim. E como essa resultante é ruim, você acaba lá na frente para incentivar a economia, você vai reduzir os juros por causa dessa situação de aumento de tributos, e essa redução dos juros tende a afastar os investidores, porque ele quer receber um retorno maior, ele acaba se afastando e aí você acaba retirando dólar. O que vai acontecer? Você tira dólar, sobra muito mais real, você tem um enfraquecimento da moeda, e isso faz com que os bens exportados acabem sendo beneficiados. Então as exportações brasileiras ficam mais baratas e as importações ficam mais caras, e isso favorece o saldo da balança comercial. Lá no final das contas, você vai ter um saldo de balanço comercial interessante e bom. Por que muitas das vezes? Porque você teve uma grande depreciação do real, uma exportação muito maior, uma importação ruim, porque o dólar fica caro, e aí você acaba tendo esse saldo da balança comercial favorável. Em relação à dívida pública, o que vai acontecer? Mais uma vez aqui, o aumento dos impostos ele vai provocar o aumento das receitas, e isso, no final das contas, vai ser bom para o governo, porque fica com o aumento de receita, a relação dívida-PIB, relação dívida-receita, ela fica melhor nessa situação. E em relação ao PIB, o aumento dos impostos ele vai desacelerar a atividade econômica, como eu falei. Você vai tributar mais as empresas vão acabar repassando isso na ponta, ou elas não vão conseguir vender, e aí elas acabam tendo que... Você desacelera a economia. E aí, no entanto, o que vai acontecer no longo prazo, como eu falei? Essa atividade, o aumento dos tributos, no final das contas, lá na frente, ele vai tender a provocar uma queda de juros para estimular a demanda. Então, lá na frente, você vai ter essa mudança de chave em relação à política fiscal contracionista, né? Restritiva ou contracionista, que são os termos utilizados. Então, isso daqui é interessante saber, raciocinar. Aqui a gente deu a ideia do aumento de tributos, poderia ser via redução de gastos governamentais, por aí vai. Quando você reduz gastos governamentais, não é simplesmente o governo deixar de gastar, ele também deixar de fazer transferência monetária, né? Por exemplo, Bolsa Família, diversos incentivos para que a população ela consiga consumir mais. E agora a política fiscal expansionista. E aí nós vamos trabalhar os mesmos indicadores, né? Inflação, balança, dívida pública. Basicamente é o contrário. O que vai acontecer aqui em relação à inflação? Você vai reduzir os impostos. O que vai acontecer quando você reduz os impostos? Só usar a lógica. Pô, se eu reduzir o imposto. No primeiro momento, o que a empresa vai fazer? Opa, eu posso produzir mais, porque agora eu estou vendendo num preço melhor, o preço em tese vai ficar mais atrativo a produção, ela vai vender melhor. Então, no primeiro momento, isso vai aumentar a renda disponível das famílias, estimulando assim o consumo. Nesse primeiro momento, o que pode acontecer? A inflação pode recuar no sentido de que a empresa pode tirar aquele imposto do produto. A partir do momento que ela pode vender aquele produto por 90 e não mais por 100, em tese,
poderia baixar o preço e reduzir a inflação, você ter um recuo da inflação. Mas no segundo momento eles devem aumentar, porque você vai ter uma maior demanda, lembra? Você vai reduzir os preços, a demanda vai aumentar, depois o preço vai também aumentar, porque você vai ter uma quantidade ofertada menor, o preço aumenta, aquela quantidade não comporta, e aí o preço vai aumentando, até que novos produtos sejam produzidos para se adequar àquela nova demanda, aquele novo nível de preço. Então, no segundo momento, os preços devem aumentar por causa da maior demanda das famílias. Em relação à política fiscal, aqui mais uma vez, né, se a gente olhar, você vai reduzir, aqui nós vamos analisar exatamente que lá no final de tudo, ele vai acabar tendo que aumentar as taxas de juros. Acabei de falar, né, que você vai ter uma redução de impostos, as famílias vão demandar mais, a economia vai aquecer, você vai precisar segurar isso, porque você vai ter um efeito inflacionário. E aí, para segurar a inflação, você vai no futuro aumentar juros. E por que aqui eu não falo exatamente sobre os juros? Porque a política dos juros é uma política monetária, que eu vou falar mais à frente. Então, com essa elevação dos juros, você vai trazer mais dólares para o Brasil, acaba atraindo os investidores para poder ter um retorno maior. Entretanto, essa entrada de dólar, ela vai fortalecer o real. Você começa a ter mais dólar entrando, você tem uma proporção de dólar real, ela muda, você acaba apreciando o dólar, fazendo com que aconteça o quê? As exportações se tornem mais caras e as importações mais baratas. No final das contas, você vai prejudicar a balança comercial. E a dívida pública? Como você reduziu os tributos, você vai ter uma menor quantidade de receitas, então a sua dívida em relação às suas receitas, ela vai ser um número maior, né? Você vai ter uma dívida maior em relação à receita, você vai ter menos caixa, isso faz com que seja ruim para a dívida pública. E em relação ao PIB, a redução dos impostos, como eu disse lá no primeiro exemplo em relação à inflação, ela estimula a atividade econômica em um primeiro momento, mas depois essa ação vai gerar uma inflação que faz com que os juros tendam a subir para controlar a inflação, o que vai afetar a balança comercial, vai contrair o consumo e vai poder anular a expansão do PIB. Só aqui já fica bem claro que não é fácil entender o que vai preponderar diante de diversos fatores. Você tem uma noção do que pode acontecer. Se nós trouxermos agora para o Brasil, você consegue perceber. Nós tivemos um aumento de impostos, mas foi um aumento de impostos assim. Foram criando novos impostos em algumas assimetrias de mercado. Não houve ainda um aumento literal de algum tipo de imposto até o momento, pelo menos. Então você tem um aumento de receitas via arrecadação, você vinha com uma taxa de juros caindo, e nós já vamos chegar na taxa de juros. Essa taxa de juros, ela vai impactar a economia para poder arrefecer a inflação que estava aumentando. Aí você pode perguntar, mas por que a inflação estava aumentando? Porque, de alguma forma, você ainda tem muito dinheiro circulando na economia. Você tem dinheiro circulando por algum momento, além de alguns fatores estruturais, por exemplo, monetário. Você pode ter itens atrelados ao dólar que faz com que também a gente tenha uma inflação elevada. Por aí vai, pessoal. Aqui não é trazer soluções para que você consiga resolver o problema, porque imagine que nem os mais experts dessa área, eles conseguem prever algo com razoável certeza, né, com razoável segurança. Não vamos ser nós que vamos conseguir entender isso aqui da melhor forma. Mas a gente pode, pelo menos, entender como as peças se mexem, né, para ficar bem tranquilo. E aqui a gente chega na política monetária. Aqui no Brasil, a política monetária ela é realizada pelo Banco Central. Ele atua, né, ativamente controlando a oferta da moeda, que é o principal que o Banco Central vai fazer, atuando na oferta da moeda, seja passivamente sobre as taxas de juros, seja de forma ativa, comprando e vendendo títulos públicos, fazendo com que você acabe enxugando ou aumentando essa oferta de moeda. E aqui a gente vai colocar de forma rápida, né, como que isso acontece.
por meio das melhorias ou pioras das condições de crédito, ou seja, disponibilidade ou não de empréstimos. O Banco Central ele controla apenas os juros para que ele... O Banco Central é responsável por controlar a inflação, as metas de inflação. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Fed, o mandato dele é meta de inflação e emprego. Lá eles também têm que controlar os juros para equilibrar o pleno emprego, para ficar num nível aceitável. Então, como eu coloquei aqui, né, de forma bem resumida, a política monetária ela visa controlar a liquidez monetária na economia, simples assim. E aí a gente vai entrar no conceito da taxa de juros, que nada mais é do que o preço do dinheiro. É aquilo que se ganha pela aplicação de recursos financeiros durante determinado período, ou inversamente, o que se paga para a obtenção daquele recurso de terceiros. Juros é basicamente isso. E aqui nós vamos ter, assim como nós tivemos na política fiscal, nós vamos ter a política monetária expansiva ou expansionista e restritiva também. Na política expansionista, ela vai aumentar a oferta da moeda, resultando em uma redução de taxa de juros. Você aumenta a oferta da moeda e redução de taxa de juros. E o que isso vai impactar? A ampliação da produção dos níveis, a ampliação da produção e dos níveis de emprego. E como que acontece na prática? Quando o Banco Central ele estipula uma Selic meta, ele não simplesmente vai lá e coloca, a Selic é tanto, 12 e beleza. Não, ele vai colocar a Selic porque ele vai ofertar, a partir do momento que você quer, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a política fiscal expansionista. Você quer fazer com que tenha mais dinheiro circulando. Como que o Banco Central faz para que tenha mais dinheiro circulando? Ele precisa comprar títulos públicos. Ele recompra os títulos, coloca mais dinheiro no mercado e aí você passa a ter mais dinheiro circulando com maior facilidade. Uma quantidade maior de moeda gera taxa de juros cada vez menores. Então, quando o Banco Central quer estimular a redução das taxas de juros, ele simplesmente compra títulos públicos e injeta dinheiro na economia. É a principal ferramenta que o Banco Central usa. E na restritiva é o contrário. Ele quer fazer com que as taxas de juros se elevem. Então, ele vai vender títulos públicos. Ele pega o dinheiro da economia e entrega títulos públicos. Quando ele vai vender, ele coloca numa taxa que ele aceita emprestar, para que ele aceita vender o título. Os bancos, os fundos e aí os investidores compram esse título, você tira dinheiro da economia e acaba fazendo com que, com menos oferta monetária, você tenha naturalmente esse dinheiro valha muito mais, passa a valer mais. E aí, como é que funciona aqui em relação à inflação, balanço comercial, dívida pública e PIB? Exatamente a função agora que é a política monetária restritiva. O que vai acontecer na política monetária restritiva? Vão aumentar os juros. Primeiro, vai aumentar os juros. O que isso vai acontecer de cara? Você vai inibir o consumo da família e das empresas. É o que nós estamos vivendo agora. Você aumenta os juros, você não toma empréstimo, você não compra casa, o financiamento fica mais caro, as empresas pagam mais caro por tomar dinheiro emprestado e a linha lá de despesa financeira também fica maior. Então você acaba fazendo com que as empresas acabam tendo uma contração no mercado, né? Com a redução do consumo. O que vai acontecer com relação a esses bens? Você vai ter, de um lado, as empresas produzindo menos, mas a população também consumindo menos. Isso faz com que os preços abaixem. As empresas começam a contrair a sua produção, trazer, se ficar muito caro, se ela não tem como produzir, até que isso chega num preço de equilíbrio novamente, onde esse preço vai ser menor, principalmente porque você vai ter uma menor oferta de dinheiro na economia. Quanto à balança comercial, quando você tem os juros altos, o que a gente falou? Atrai o estrangeiro vem para o Brasil, e aí você acaba deslocando capital de curto prazo para receber esses juros a mais, o que a gente muitas das vezes vê. No entanto, isso aqui não é eterno, não funciona assim. O que vai acontecer no segundo momento? A moeda com maior quantidade de moeda estrangeira no país, você passa a ter uma valorização do real em relação à moeda estrangeira. Você tem mais dólar entrando, você acaba tendo
uma valorização do real. E aí o que vai acontecer quando o real valoriza? Você tem as exportações mais caras e as importações mais baratas e vai o quê? Prejudicar o saldo da balança comercial. Vai acabar ficando prejudicado. A dívida pública, mesma coisa. O que vai acontecer lá na dívida pública? Você aumentou os juros. Então, a partir do momento que o governo aumenta os juros, faz com que as contas públicas fiquem prejudicadas, porque você tem que pagar um valor maior para quem detém os títulos públicos. O que a gente vê agora, quando você aumenta os juros, o serviço da dívida fica mais caro e a dívida pública fica uma situação pior. Em relação ao PIB, o aumento das taxas de juros afeta o PIB de 3 formas, né? Aqui a gente vai ter. Primeiro, a gente já comentou, as famílias vão deixar de consumir, elas vão parar, porque é justamente para isso que os juros são elevados, para que as famílias parem de consumir um pouco, para que a inflação retorne à meta. Segundo, os investimentos são prejudicados pelo encarecimento do crédito bancário, isso a gente fala direto em relação às nossas empresas, em relação ao mercado de investimentos. E em relação ao balanço comercial, quando você provoca essa contração na balança comercial, isso pode reduzir também o nível da atividade econômica. Você vai ter a exportação fica cada vez pior e aí você tem mais importação, você acaba prejudicando o nível da atividade econômica do país. Basicamente, esses 3 fatores vão influenciar no PIB. O PIB, por si só, era um assunto de aula, porque é um assunto assim, é bem complexo, porque você tem várias formas de computar, de calcular, de tarará. Mas basicamente para investimentos, isso que aqui a gente sabe já é o suficiente para ter uma noção do que está acontecendo. E agora a política monetária expansionista, você vai reduzir juros, é o que vão viver agora os Estados Unidos. Como que isso vai impactar a inflação, a balança comercial, a dívida pública e o PIB? Com a redução das taxas, né? O que vai acontecer nessa medida expansionista? O consumo das famílias e das empresas vai aumentar. Tende a aumentar, né? Esse consumo. Você reduz a taxa de juros, você pode tomar empréstimo. Só você lembrar de 2000, que na pandemia, né? 2020, você acaba tendo empréstimos muito mais baratos. Você consome, você compra, você pode emprestar, você pode tomar emprestado, fica muito mais fácil. Todavia, esse aumento do crédito ele tende a ter efeito negativo, porque vai aumentar o consumo das famílias e aí mais à frente você pode ter o aumento da inflação. Porque mais uma vez a gente vai cair na nossa curva oferta e demanda. Você vai ter um crescimento da demanda e aí as empresas vão acabar aumentando a oferta. Você aumenta a demanda, isso faz com que os preços aumentem, porque inicialmente você vai ter uma quantidade menor de produtos sendo produzido. Depois você acaba produzindo mais, aí essa demanda acaba se entrando em equilíbrio com novo preço e com novo preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio no mercado. Enquanto a balança comercial vai ser o contrário, né? Os juros mais baixos provocam a saída de capital e a saída de capital, o que vai acontecer no segundo momento? Com menos dólares circulação na economia, o real vai tender a desvalorizar, você vai ter pouco dólar, muito real, as exportações ficam mais vantajosas e o real barato, as importações ficam ruins e no final das contas você vai ter uma melhoria no saldo da balança comercial. E a dívida pública vai melhorar, né? A partir do momento que você reduz os juros, você vai pagar um valor menor a quem detém esses títulos. E aí você vai conseguir ter uma economia, você vai conseguir ter mais dinheiro circulando para poder investir em outros lugares. Em relação ao PIB, a redução das taxas de juros e a oferta maior de crédito faz com que a atividade econômica fique mais aquecida. Você vai ter pessoas comprando, transacionando, empresas vendendo. Mas lá no final de tudo, o que vai acontecer? Quando você tem uma economia aquecida, tem inflação. E a inflação gera todo aquele efeito contracionista novamente lá na frente. E aí, vou voltar aqui. Pessoal, aqui eu deixei bem
bem assim, didático, expliquei de forma um pouco mais acelerada, porque tem muitos assuntos que a gente poderia conversar aqui, mas eu acredito que é interessante que a pessoa busque um pouco mais a respeito daquilo que ele gosta e tal. Mas vocês puderam ver que aqueles ciclos econômicos que a gente vê lá, pico, vale, expansão, contração, euforia, ele não é à toa. Você percebe que a economia ela está sempre tendo diversos fatores fazendo com que o resultado vá ora para um lado, ora para o outro, ora você tem um resultado positivo, a resultante desse resultado é positivo, a gente pode melhor falar, ou a resultante de todos esses fatores ela é negativa, e ajustes aqui, ajustes ali, fazendo com que a economia acabe chegando num determinado patamar. Se fosse algo simples, a economia era muito fácil, era só você deixar sempre num patamar de assim, um patamar interessante de consumo e que tudo ficaria bem para todo mundo, mas não é assim. As coisas são elas são cíclicas justamente porque esses fatores eles são praticamente incontroláveis. E o maior cuidado que normalmente os políticos, os bancos centrais eles têm é com a inflação, porque tanto a inflação ela é ruim, isso não é bom, e ela é pior ainda quando tem deflação. Um país com deflação, ele tem efeitos bem piores que um país com inflação controlado, ainda que ela esteja num patamar razoável. E a inflação, no longo prazo, ela controlada num nível dentro das metas, ela é interessante porque isso faz com que o governo ele tenha alguns alívios, até mesmo na dívida pública e por aí vai, que seria um outro tópico a ser comentado. Mas eu acredito que tenha ficado bem claro aqui para vocês esses principais conceitos econômicos. Volta no vídeo, anota, faz um esqueminha. Procure lá os cursos que eu comentei na ENAP, vejam lá como é que faz. Se derem um Google, vocês vão achar esse material praticamente do jeito que está. A diferença minha aqui foi apenas facilitar e trazer isso para nossa realidade. A gente poder entender e no final das contas não é simples entender, não é fácil, nem mesmo os mais entendidos conseguem prever alguma coisa. Se o conhecimento fosse algo assim que facilitasse muito mais a forma de direcionar a economia, a gente não teria crise, não teria problema nenhum. Pô, em país nenhum, né? Claro que cada economia tem suas limitações, tem suas realidades, e a nossa também tem as suas, né? Eu espero que tenham gostado. Voltem, revejam o vídeo, revejam com calma, entendam as principais variáveis, principalmente a parte final do impacto das políticas fiscais expansionistas, contracionistas, política monetária expansionista, política monetária restritiva, onde isso impacta. E daí, quando você ouvir falar que a taxa de juros vai aumentar, você já sabe exatamente o que isso vai ter como consequência. Quando você ouvir da balança comercial, você vai saber e por aí vai. Ok? Um abraço e até o próximo.